Olá pessoal, muito bem-vindo a essa aula. Essa aula que promete ser uma aula bem divertida, tá? Porque é uma questão sobre conjuntos, mas a resolução, na verdade, não passa de um joguinho que, por sinal, vai utilizar um pouquinho da sua criatividade aqui. Caiu na PUC do Rio e diz o seguinte: um trem viajava com 242 passageiros, dos quais 96 eram brasileiros, 64 eram homens, 47 eram fumantes, 51 eram homens brasileiros, 25 eram homens fumantes, 36 eram brasileiros fumantes, 20 eram homens brasileiros fumantes. Calcule o número de mulheres brasileiras não fumantes, B, o número de homens fumantes não brasileiros, e C, o número de mulheres não brasileiras não fumantes. Olha que loucura, né? Para quem nunca viu esse tipo de questão, vai achar assim, é impossível resolver uma questão assim. Mas olha, se você fizer dois diagramas aqui, dois quadrinhos esquemáticos, você vai resolver isso aí num piscar de olhos. Quer dizer, nem tanto, mas bastante facilidade. Então vamos montar aqui a tabela aqui para você preencher. Vamos lá então. Aqui estão as tabelas para a gente preencher. Olha só, gente, no total viajava 242 passageiros. Então vamos lá, no final, a soma total dos passageiros, dos brasileiros quanto dos estrangeiros, tem que dar 242. Bom, ele diz que 96 eram brasileiros. Espera aí, no total 96. Então ele já deu uma dica preciosa aqui, ó. Vou preencher aqui, 96. 64 eram homens. Aqui ele está dizendo que total, tanto de brasileiros como dos estrangeiros. Então eu ainda não posso jogar aqui. 47 eram fumantes, também não dá para a gente saber. 51 eram homens brasileiros. Opa, 51 homens brasileiros, então tá aqui, ó. 51 homens brasileiros. Ora, aqui, ó, já consigo descobrir quantas mulheres brasileiras são, porque se homens era 51 e o total de brasileiros era 96, basta então fazer 96 menos 51. Então vamos lá, 51 vai dar 5, 9 menos 5 dá 4, então 45 são mulheres brasileiras. Ok, então aqui, eu vou ticando aqui o que eu já estou utilizando. 51 também já utilizei. 25 eram homens fumantes, ainda não dá para saber. 36 eram brasileiros fumantes. Então, aqui, ó, brasileiros fumantes, eu vou nessa tabela de fumantes. O total era 36 fumantes brasileiros. Não disse se era homem ou mulher aqui, tá certo? Mas agora, olha só, se 36 brasileiros eram fumantes e o total entre homens e mulheres era 96, basta eu subtrair 96 com 36, vai dar quanto? 60 não fumantes. Então, total de brasileiros não fumantes é 60. Eu ainda não sei quantos são os homens e quantos são as mulheres brasileiras fumantes. Bom, olha só, então eu já usei aqui, ó, 36... 20 eram homens brasileiros fumantes. Opa, aqui já praticamente matei a questão aqui da... Olha, se 20 homens eram brasileiros fumantes e total de brasileiros fumantes era 36, então mulheres só pode ser 16. Por quê? 20 mais 16 dá 36. Agora eu consigo fechar a tabela aqui, ó. Dos homens, se 20 eram fumantes, no total de 51, então quanto eram não fumantes? 31. Correto aqui, ó. Por quê? 20 mais 31 dá 51. Agora é só completar aqui, gente, ó. Se 31 homens brasileiros eram não fumantes e o total das pessoas não fumantes era 60, significa que as mulheres não fumantes eram 29. Agora, gente, se você fechar todas as somas, tem que bater aqui no 96, ó. 20 mais 31 dá 51, 16 mais 29 dá 45, 36 mais 60 dá 96, e tanto a soma horizontal como a vertical fecha, beleza, eu já fechei então a questão dos brasileiros. Então aqui eu já posso ticar também. Agora, não vamos ainda nos preocupar com a pergunta, tá, gente? Primeiro vamos preencher essa tabela aqui. Bom, agora ele diz o seguinte, ó. Um trem viajava 240 passageiros, dos quais 64 eram homens. Espera aí.
De homens brasileiros eu tinha quanto no total? 51. Se o total era 64, então 64 do total de homens e 51 eram brasileiros, basta subtrair que vai dar 13 homens no total dos estrangeiros. Então aqui eu vou colocar o 13 mais 51 vai dar 64 homens. Bom, total de fumantes, quanto que deu entre os brasileiros? Entre homens e mulheres, gente, deu 36. E aqui ele diz que 47 eram fumantes. Bom, se do total de 47, 36 eram brasileiros, então basta subtrair aqui, ó, 7 menos 6 dá 1, 4 menos 6 dá 1. Então, 11 estrangeiros eram fumantes, porque 11 mais 36 vai dar 47. Então, aqui também eu já utilizei. 25 eram homens fumantes. Opa, homens fumantes. Brasileiro tinha 20. Se ele disse que 25 eram homens, ora, então aqui só pode ser o 5 que falta aqui nos estrangeiros. Bom, agora ficou fácil, né, gente? Ó, estrangeiro fumantes era 5, no total era 11. Ora, se eu tenho 5 homens, aqui só pode ser 6 mulheres, porque 5 mais 6 dá 11. Outra coisa, total de homens estrangeiros eram 13. Como 5 eram fumantes, só pode ser, para completar o 13, falta 8 eram não fumantes. Beleza? 25 era um fumante, então aqui já morreu. Agora é o seguinte, gente. Outra informação que a gente não viu ainda. Ó. 242 passageiros eram o todo. Olha só, então eu tenho 242 passageiros. Dentre esses 242, quanto que era o total de brasileiros? Era 96, ó. Então, vou subtrair aqui, menos 96. 12 menos 6 dá 6, emprestei 1, ficou 13. 13 menos 9 vai dar 4, emprestei 1 para cá. 146 no total eram estrangeiros. Se você somar o total de estrangeiros, 146 mais 96, vai dar 242. Beleza, agora vamos fechar aqui, ó. Do total de estrangeiros, total de homens era 13, mas era 146 total, vamos descobrir quantas mulheres estrangeiras tinha. Então, vou subtrair do 13 homens aqui, ó. Então, vai dar 3 aqui, 133 eram mulheres. Olha que belezinha que está ficando essa tabela. Agora, das mulheres fumantes eram 6, mas o total de mulheres estrangeiras eram 133. Ora, dessas 133 mulheres estrangeiras, apenas 6 eram fumantes, os que sobraram são as não fumantes. Então, 133 menos 6. 13 menos 6 dá 7, emprestei 1, 127. Então, 127 mulheres eram não fumantes do total de estrangeiros. Bom, agora o total de não fumantes estrangeiros, basta somar 8 mais 127. Quanto que vai dar? 8 mais 7 vai dar 15, vai 1, vai dar 135. Vamos fazer a conferência? 11 mais 135 dá 146. 6 mais 127 dá 133. 5 mais 6 aqui verticalmente dá 11. 8 mais 127 dá 135, bateu todos os dados agora. Muito bem, agora sim, agora é só olhar a tabela e responder a pergunta. Qual é o número de mulheres mulheres brasileiras não fumantes? Mulheres não fumantes está aqui, ó. Mulheres não fumantes é 29, ó. Então, pergunta A, 29 mulheres. Próxima pergunta. O número de homens fumantes não brasileiros. Homens fumantes não brasileiros. Opa, só esses 5 aqui, ó. Então, aqui, fácil a resposta, 5 homens não brasileiros. Número de mulheres não brasileiras não fumantes. Bom, mulheres está aqui, ó. Não fumantes, 127. Então, aqui está 127 mulheres não fumantes. Beleza? Entenderam, pessoal? Olha, é uma questão bastante interessante. Você tem que ir montando aos poucos esse quebra-cabeça e é bastante divertido no final, né?
Beleza? Olha, se você ficou com alguma dúvida, escreve aí nos comentários que eu faço questão de te ajudar e esclarecer qualquer dúvida que possa ter restado aí. E se você gostou da aula, foi relevante para você, então deixe o seu like, que é muito importante para que o algoritmo do YouTube possa divulgar cada vez mais esse nosso trabalho. E convide também aquele seu amigo, sua amiga, para que venha conhecer esse nosso trabalho, que é feito com extremo cuidado, com extrema dedicação para facilitar o teu entendimento. Ok? Por hoje é só, eu deixo aqui um grande abraço a vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau!